firmes na abominação da desolação que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, entenda. Então Jesus, continuando, ele diz assim: olha, quando tu veres, ouvires a desolação de que falou o profeta Daniel, era um sinal, era uma profecia. Isso aí aconteceu no ano 70. Quem foi essa desolação? Que é um tipo do anticristo. Vamos citar rapidamente 3 anticristos. Vamos falar de 2, que um já tinha se passado, que era o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Isso aconteceu no ano 167 antes de Cristo. Esse nome era um rei, o nome dele era Antíoco Epifânio IV. Ele era um rei seleucida. Nós sabemos que Alexandre o Grande, depois que faleceu, ele passou o comando dele, assumiu o comando de Alexandre. 4 generais, 2 não tiveram muitas expressões, mas 2 eram os Ptolomeus e os Seleucidas. Os Seleucidas venceram os Ptolomeus e ali estava dominando todo mundo. Entre todo mundo estava Israel, Jerusalém. Era um costume daqueles reis, quando ele dominava uma cidade, ele tentava trocar a língua, tentava trocar os costumes, a cultura, os deuses. E uma das coisas que esse rei fez, Antíoco Epifânio, ele colocou uma estátua de Zeus. Zeus era assim como se fosse o líder da divindade, o líder do panteão grego. Ele colocou a estátua de Zeus dentro do templo de Israel, de Jerusalém, e pegou um sacerdote pagão e fez ele matar um porco e sacrificar no altar do Senhor esse porco, e espalhando ali sangue e fezes desse porco. Ali foi uma aberração muito grande, abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. Isso há quase 500 anos de acontecer. E aí surgiu aí um sacerdote, que o nome dele era Jonatas Macabeus. E aí ele fez uma guerra de guerrilha. Ele tinha 9 filhos, e aí culminou com a guerra dos Macabeus, onde eles venceram esse rei Seleucidas, e ali culmina com a festa de Hanukkah, o milagre das luzes ali, que qualquer dia a gente ministra um pouquinho mais. Ok, no ano 70, o segundo anticristo foi o general Tito Vespasiano, que era filho de Vespasiano, do imperador romano. Ele cercou Jerusalém, sitiou Jerusalém, e ali até que ele entra na cidade depois de 3 anos. Isso foi no ano 67 que ele cercou Jerusalém. Depois de 3 anos, a cidade sitiada, o povo passando fome. Contei um pouquinho daquelas atrocidades, que até chega ao ponto culminante que uma mãe mata o seu próprio filho e assa e come o seu próprio filho. Isso é história, tá? E tantas outras aberrações que aconteceram. E ali, quando o general invade, entra ali, destrói, e entre todas as coisas ele queima o templo e destrói toda Jerusalém. No ano 70, outra abominável da desolação do que falou o profeta Daniel. E a última, que é o anticristo verdadeiro, o último que vem, quando vai acontecer, ele vem para trazer, e já está muito próximo, ele vai trazer uma falsa paz. Ele vai unir as nações. Uma das coisas que vai acontecer, se você estiver vivo, ele vai ser golpeado como de morte na cabeça, assim que diz em Apocalipse 13. E aí ele tem um milagre sobrenatural, ele sobrevive, provavelmente um ataque de bala na cabeça, provavelmente. E aí as pessoas começam a adorar o anticristo, e ele entra no lugar santo e toma o lugar de Cristo, recebendo a adoração. É essa a ideia desse último anticristo. Paulo explica muito bem isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, de 3 até o 10, quando o povo de Tessalônica estava crendo que Jesus já tinha voltado. Aí Paulo escreve a segunda carta
aos Tessalonicenses para explicar. Ele disse: olha, a respeito da vinda de Jesus, não quero que ninguém se engane. Antes de Jesus voltar, vai haver uma grande apostasia, já está acontecendo. Vai haver uma grande apostasia e vai se levantar o iníquo, um homem da perversidade, que vai se levantar contra tudo aquilo que se chama Deus. Então ele vai ser totalmente contrário, mas ele vai se manifestar com muitos sinais, prodígios e maravilhas. É isso que Paulo diz em 2 Tessalonicenses 2, de 3 a 10. Então esse anticristo, ele promove a paz mundial, ele une todas as nações, é um governo único, é uma nova ordem mundial. E aí no começo ele vem como se fora Cristo, e depois ele se manifesta que não é nada de Cristo. Ok, agora vamos lá, vamos avançar. 16. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Pode avançar mais um pouco. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno e nem no sábado. Amém. Até aí. Então, Cristo está instruindo os seus discípulos lá no Monte das Oliveiras, e ele diz: quando vê Israel, Jerusalém sitiada, que não era para resistir, porque ele ia vencer Jerusalém, mas era para que eles fugissem para os montes. Isso aconteceu no ano 70. Observe da profecia de dupla até tripla aplicação. Então essa aí é do ano 70. Isso ocorreu, como eu já falei, com Tito Vespasiano, quando ele sitiou Jerusalém. Há um livro histórico que conta que um povo creu na profecia de Jesus Cristo e se retirou. Quando Tito invadiu toda Jerusalém e destruiu, trouxe esse caos todo à cidade, diz que uma parte do povo fugiu para as montanhas, como Jesus tinha instruído, e ali eles fundaram ali uma cidade por nome Pela com 2 L. E aí sobreviveram ali por muitos e muito tempo, até mais ou menos o século IV, porque eles creram na profecia. Nesse tempo se levantou muitos falsos profetas, dizendo que eles tinham que fazer resistência ao imperador romano, né? A ordem do imperador romano, do general Tito. E aí foram todos massacrados terrivelmente. Aí Jesus diz: olha, orem para que esse dia não se dê no sábado, porque você sabe que o judeu guarda o sábado. Para o judeu até o dia do sábado era contado, só pode dar tanto espaço no sábado. E ai das que estiverem amamentando, porque como é que a pessoa vai fugir se tem uma criança de peito, de colo? E ai das grávidas, grávida também é a mesma coisa, está ali pesada, né? Naquela situação de dificuldade, com a situação de uma locomoção não muito, né, como uma pessoa tiver normal. Então Jesus instrui, mas ele diz para fugirem. Então aprenda uma coisa. Diga: Cristo está querendo me ensinar uma coisa. Diga para o irmão do seu lado. Nem sempre o ato, preste bem atenção, nem sempre o ato de fugir é um ato de covardia. Às vezes é um ato de estratégia. Se você percebe que no momento o seu adversário é superior a você, isso tem lá no discipulado, né? Que antes de você sair para a guerra, né, contra de um exército, ele conta lá e diz: rapaz, os caras vêm com tanto soldado ali, será que eu vou conseguir enfrentar? Se eu não vou, ou se eu vou enfrentar para perder, para morrer um monte de soldado e ser saqueado, é melhor que eu faça um acordo de paz.
É assim que a Bíblia diz, né? Então, o que Jesus está instruindo? Às vezes, quando você vê a situação, o recuar, o retroceder, nem sempre é um ato de covardia, mas muitas vezes é um ato de estratégia para que você possa se fortalecer. E aí, quando você estiver preparado para enfrentar, e não só enfrentar, mas vencer, para derrotar o inimigo, você vai e faz a resistência e faz a frente. Diga amém, estou entendendo? Então, nem sempre é um ato de covardia o retroceder, o recuar, né? Mas você vai se fortalecer para enfrentar o inimigo e derrotá-lo. Então, Jesus dá várias instruções que em algumas situações devemos fugir, mas vamos avançar. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve antes, desde o princípio do mundo até agora, e tampouco haverá jamais. Amém. Então agora Jesus Cristo está falando da grande tribulação. Diga grande tribulação. Que é isso? É algo que vai anteceder a vinda ou a volta, a segunda vinda ou a volta de Cristo. Uma grande tribulação como nunca houve e jamais haverá. Esse negócio vai ser tão terrível, diga misericórdia, que na Segunda Guerra Mundial morreram 6 milhões de judeus. Morreram 1 milhão de crianças. E Jesus disse que isso aí não é, vai ser superior. Apocalipse 6 descreve um pouco dessa grande tribulação. Diz que as pessoas vão desejar a morte, mas a morte vai fugir delas. Ela vai dizer: montes, montanhas, caiam sobre nós. E as montanhas não vão cair, porque é juízo de Deus, é a ira, é o cálice da ira de Deus que está sendo derramada sobre toda a terra. Então é uma grande tribulação. Quando Jesus faz esta transição, aí ele já está falando para o final dos tempos. Ainda há pouco ele estava falando do ano 70. Agora ele está falando dos últimos dias que vão ocorrer, que vão anteceder a sua vinda. Vou tentar falar bem rapidamente. O anticristo vai reinar. E aí, quando ele reinar, você conhece a história, só vão poder comercializar aquele que tiver o sinal da besta, né? O anticristo é a besta que surge do mar, Apocalipse 13. O mar é entendido, embora sendo uma linguagem figurada, mar são as nações. Então a besta que surge das nações provavelmente vai ser um político que vai unir todas as nações, como eu já falei, mas ele vai fazer uma organização de tal forma que só vão poder negociar, comprar quem tiver o sinal da besta, que vai estar ou na mão direita ou na testa. Dizem que é um chip, né? Não sei se vai ser, caminha para isso, mas não podemos afirmar. Só tem uma marca da besta. E quem aceita o sinal da besta, aceita o seu comando e adora a besta. Os crentes verdadeiros em Cristo Jesus, e se é você, diga amém. Eles vão rejeitar o sinal da besta. E sabe como é que eles vão ser salvos? Não salvo de salvação eterna, não salvo da alma, do espírito, mas salvo dali daquela situação. Sabe como é que eles vão ser salvos? Apocalipse 12 diz que só se eles derem a própria vida, vai ser martírio, porque a palavra testemunho no grego é martírio. Então vai ter que em Apocalipse 12 diz que vão vencer o anticristo pelo testemunho, pelo martírio e pelo sangue de Jesus Cristo. Então a pessoa vai dizer: eu não concordo, eu não quero. Você vai morrer.
que eu morra, mas eu não vou negar meu Cristo. Se é você, diga amém e aplauda o Senhor. Aleluia. E porque eu suponho, conjecturo, que vai vir essa grande tribulação e para os crentes. Existe uma corrente que diz que o crente não vai passar pela tribulação. Tem até um filme, né, muito conhecido, Deixado para Trás. Mas eu não concordo com isso, porque nunca o povo de Deus foi poupado de nada. Nunca foi poupado. Como é que seria poupado agora? Eu acho que até tudo achismo, né? Tudo é conjectura, tudo é minha opinião. Acredito até que a grande tribulação vai vir para provar os crentes, quem é joio e quem é trigo. Porque está muito fácil hoje ser crente. Hoje é moda, hoje é fashion. Tem até artista aí sendo crente. Então tem que ser provado, tem que ser testado, tem que ser aprovado. Então vai vir a grande tribulação sobre todos os que estiverem vivos na época. Não vamos ser poupados. Nunca foram, como eu acabei de falar do ano 70. O ano 70 foi um ano terrível. Como eu acabei de citei rapidamente a Segunda Guerra Mundial. 6 milhões de judeus foram mortos. Ali quando diziam que o tomar banho, o judeu morria de medo. Porque o chuveiro, sabe o que saía do chuveiro? Gás, que matava a pessoa. Quando queriam matar o judeu, diziam, vamos tomar banho. O cara tirava a roupa e ia para o banheiro. O banheiro saía água, saía gás. E ali todo mundo morria. Então foram mortos 6 milhões. E a grande tribulação é bem pior. E por que os judeus não foram poupados na Segunda Guerra? E por que no ano 70 não foram poupados? E por que os pais da história e os apóstolos, todos foram martirizados, com exceção de João, que morreu de velhice, em Éfeso? Então, não seria nós, e eu acredito que aqueles cristãos do século I eram bem mais fiéis do que nós. Então nós vamos passar. E se nós não passarmos, é até melhor. É melhor você crer que se você estiver vivo, você vai passar pela grande tribulação, e você se preparar, de que você... Aí se você for arrebatado, é uma maravilha, arrebatado antes. E se for ao contrário, você crê que você vai ser arrebatado e daqui a pouco você percebe que não foi. Então é melhor, a minha teologia é melhor. Mas existem as duas correntes que não vamos passar pela grande tribulação. Jesus arrebata, é um arrebatamento secreto da igreja, invisível, que não aparece em nenhum lugar da igreja. Essa teologia, ela é nova, remota o século XIX, e vem de um sonho de uma jovem, Margaret MacDonald, que além de ser adolescente, ela era católica, não católica da igreja romana, mas católica de uma seita, e teve um sonho de revelação. A maioria das heresias nascem de sonhos e revelações. Cuidado. Jesus já instrui, né? Vamos ser muitos falsos profetas. Mas vamos avançar. 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados naqueles dias. Então vamos. Já acabou? Só um versículo. Olha só, é Jesus que está falando, diga amém. Jesus disse aqueles dias, que dias? Da tribulação, acabou de falar no verso anterior da tribulação, sim ou não? Sim, gente? Não é verdade? Se aqueles dias do que? Da tribulação não fosse abreviado, encurtado, diminuídos, ninguém escaparia, mas por causa dos escolhidos. Se você é escolhido, diga glória a Deus. Então, se você estiver vivo, vai passar pela grande tribulação. Sim ou não? Jesus que está falando. Então se entenda com Jesus. Diz que por causa dos escolhidos, aqueles dias da grande tribulação serão abreviados. É isso. Está claro? Sim ou não? Então eu acredito que nós vamos passar se nós estivermos vivos. Vamos lá, o próximo. Então, se alguém lhe disser, eis que Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito.
Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão tão muitos sinais e prodígios que, se possível, fora, enganariam até os escolhidos. Até aí. Olha só. Jesus ainda continua explicando. Olha o que eu costumo dizer aqui. Cuidado com a televisão, né? Olha o que ele diz. Olha, vão surgir muitos falsos profetas, com ensino, com engano. E quando disser Cristo está aqui, Cristo está ali, não acredite, porque vai estar cheio de engano, de falso ensino. E quem sabe esse não é mais um. Não, você não vai passar pela grande tribulação não, rapaz. Cristo vai lhe arrebatar, você vai para o céu ficar com Ele, não é? E aí ele está dizendo que vão surgir muitos enganadores, muitos falsos profetas, muitos anticristo, porque anticristo não é só aquele que é contra Cristo, não, é aquele que quer assumir o lugar de Cristo, quer ficar no lugar de Cristo, e eles vão trazer ensinos falsos. Então o maior erro, o maior engano hoje é um ensino falso, é uma escritura que não está escrita em lugar nenhum, só na cabeça deles. É o evangelho, como eu costumo dizer, do mamão com açúcar, o evangelho fácil. E Jesus não disse isso. No mundo tereis aflição. Mas vamos avançar. Este fogo tem predito. Portanto, se vos disser, ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Vai avançar mais. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém. Qual foi isso aí? Qual versículo? Tá, depois vamos ler. Vamos falar no 27. Então vamos lá, para concluirmos, preste bem atenção. Jesus, ele continua nesse mesmo discurso do engano, está ali, está aqui, está dentro da casa, está no sítio, está no deserto. Não vá atrás, sem engano. Aí ele diz, ele dá uma dica para todos nós. Observe que ainda há pouco eu falei que existe uma doutrina do arrebatamento secreto, invisível. Antes de vir a tribulação, Jesus vem secretamente, só quem vê é os crentes. Interessante que a sétima trombeta, a trombeta dá sinal de zoada, de som, mas de só quem vai escutar são os crentes. Os crentes escutam a sétima trombeta e sobem no arrebatamento secreto, invisível, para ir para o céu com Jesus Cristo. Mas olha o que Jesus Cristo diz. Primeiro, que se aquele dia não fosse abreviado, ninguém escaparia, mas por causa dos escolhidos, ele abreviou os tempos. Depois ele diz que a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus Cristo, é ele que está falando, a minha volta, a minha vinda, a minha segunda vinda, Jesus falando, vai vir assim, olha, assim como um relâmpago sai. Quem já viu antes do relâmpago vir aquele raio assim que clareia o céu todo? Quem já viu, diga amém. Todo mundo vê aquele relâmpago, aquele raio, sim ou não? Pois assim será a vinda do Filho do Homem. Todo o olho o verá. Agora calma, vamos lá para concluir. Atos capítulo 1, versículo 11. Estou falando do da subida de Jesus, da assunção de Jesus Cristo. Jesus foi subir aos céus. Estava ali cerca de 600 pessoas, entre elas os discípulos, e Jesus sobe de uma forma sobrenatural. E todo mundo fica olhando, é natural que todos olhem para o céu. Jesus está subindo, todo mundo está olhando. Chega 2 anjos, Atos 1:11, diz: varões galileus, que estáis olhando? Pois assim como Jesus subiu aos céus, e ali todos os 600 viram e estavam olhando, sim ou não?
pois assim mesmo ele retornará, ele voltará, e todo olho verá, até mesmo aquele que o traspassou. Isso está em Apocalipse 1:7. Aquele que os ultrapassou, aquele que deu a lançada. Por que até aquele que furou a costela aqui de Jesus vai ver? Até o que o traspassou. É porque os mortos ressuscitarão primeiro. Então, quando Jesus voltar no sobrenatural, todos ressuscitarão, e os vivos serão arrebatados para o encontro com Jesus nos ares. E ele volta à terra e faz toda aquela situação que vamos descrever na próxima ministração. Isso aí se chama parousia. Isso era usado quando uma autoridade, já ministrei sobre isso, quando a autoridade visitava uma cidade. Até hoje não tem mais, porque não é mais de estrada, mas hoje se vai buscar a autoridade aonde? Vai buscar a autoridade aonde, gente? No aeroporto. Você não pode pegar um avião e pegar ele no ar para buscar ele, né? No aeroporto, mas antigamente a pessoa saía da cidade, uma comitiva, pegava essa autoridade e entrava na cidade. Assim vai ser a vinda de Cristo, a segunda vinda, a volta de Jesus Cristo. Nós vamos ser arrebatados, se encontrar com Ele nas nuvens, e vamos voltar para a terra, onde Ele vai fazer toda uma situação que eu tentarei descrever na última ministração sobre a parte 3. Vai ficando em pé, vamos orar. Senhor, muito obrigado, porque esta é a Tua palavra, meu Deus. Obrigado porque quando os profetas trazem ensinamentos maravilhosos, proféticos, já atestamos com uma grande fé. Mas hoje, meu Deus, estamos ministrando a palavra de Jesus, a palavra do Mestre. É Ele que está falando para responder aos seus discípulos. E hoje nós, como discípulos de Jesus aqui da base 14, meu Deus, nos ajuda a ter esse entendimento. Jesus, te pedimos que Tu mesmo fale conosco de uma forma especial, que vá ao encontro de cada vida, de cada coração, que cada um se sinta aqui apacentado, apaziguado pela Tua palavra, meu Deus. Meu Deus, quando falamos ali que recuar muitas vezes é uma estratégia e não um ato de covardia, quando hoje, nesses dias, estamos sendo assolados por uma pandemia, pelo vírus desconhecido, pelo inimigo que quer trazer doença, males, morte à sociedade. Meu Deus, eu quero dizer também que nos precaver, que nos prevenir, que colocar aquele protocolo que a ciência, que as autoridades da saúde nos instruem. Isso não é um ato de covardia, isso é uma estratégia para enfrentarmos o inimigo e vencermos o inimigo, meu Deus, que já é derrotado, que já está debaixo dos nossos pés, mas que não se conforma e continua fazendo guerra às nossas vidas. Por isso, meu Deus, nos ajuda a ter esse entendimento, a ter essa sabedoria, que devemos usar esses pré-requisitos da máscara, do álcool gel, dos medicamentos, que tudo que está disponível, que cremos que é uma estratégia de Deus, do alto, para as nossas vidas, para depois de vencermos o inimigo, possamos permanecer firme. Muito obrigado pela Tua palavra que não volta vazia, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. E você diz amém e aplaude o Senhor bem forte. Aleluia!